Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Vou passar aqui para fazer uma leitura aqui do preço aqui, né? Para quem caso não assistiu o vídeo lá no canal, né? Mas aqui dá para detalhar mais certinho o que aconteceu aqui, ó. E por que eu fiz essa compra aqui? Daqui a pouco eu já vou detalhar. Por quê? Porque é o seguinte, ó, aqui houve uma quebra de estrutura. Ele veio, fez o pullback e quebrou. Aqui ele devolveu a estrutura. Então ele não está mais interessado em descer, está interessado em subir. Só que aqui tem um grande lance, mano. Ó. Tá vendo essa pernada aqui? Aqui eu tive um fundo, certo? O preço trabalhou aqui embaixo. Nenhum candle fechou abaixo dessa mínima aqui. Então, quer dizer, houve uma negação aqui, ó. Essa mesma negação que houve aqui, opa, deixa eu tirar isso aqui, houve aqui embaixo. Se ele negou fundo, ele vai buscar topo, entendeu? Ele vai buscar lá em cima. Então veja bem, vamos fazer a leitura aqui, ó. Hoje tá fácil demais, só que eu já cometi um erro ontem, né, na operação de ontem, então hoje eu saí mais cedo. Então veja bem, o preço começou aqui, ó, começou aqui, fez essa estrutura de baixa, entendeu? Então ele só vai cair, só vai inverter se ele fizer a estrutura de alta. Porém, olha aqui, da onde ele veio, da onde o preço está vindo, de uma quebra de estrutura. Ó, ele veio, ele rompeu, esse aqui devolveu. Quando ele fechou aqui, ó, acima, ele já quebrou a estrutura. Esse candle aqui quebrou a estrutura. Então, beleza, ele subiu. Acabou o dia, começou, pá, fez a estrutura de baixa. Ele só ia perder essa estrutura de alta se ele rompesse esse fundo aqui, ó. Se ele perdesse esse fundo aqui. Como ele não perdeu esse fundo, né, não tinha perdido esse fundo, então aqui, ó, e aonde ele parou? Por que ele parou aqui? Ó? Porque aqui eu não tinha o fundo que ele rompeu e devolveu. Então esse fundo aqui se torna um fundo forte. Entendeu? Que pode servir como o quê? Porque aqui ele rompeu e devolveu. É um falso rompimento, mas é uma negação, né? Ele rompeu e negou. Então o que? Aqui ele veio e testou. Aí ele fez o pullback. Esse aqui era para cair, não caiu, esse voltou. Fez uma estrutura de alta. Porém, quando essa mínima desse candle aqui, ó, foi rompida por a mínima desse candle vermelho aqui, ó, foi rompida por esse candle grandão aqui, esse aqui se tornou um topo. Então, quando ele fez essa estrutura de alta, ele foi lá no topo. E daí ele não deu continuidade. De repente, muita gente comprou aqui, colocou stop aqui embaixo. Aí, né, tomou um stop aí. Porque não é pelo fato do candle ser grande, é pelo fato do contexto. Aí quando ele voltou aqui, ele fez um falso rompimento, ó. Só que essa região aqui serve tudo como suporte, ó. Porque eu tenho esse fundo forte aqui, ó, que ele não rompeu. Eu tenho essa quebra de estrutura aqui. Agora eu tenho esse fundinho e tenho esse aqui, ó. Entendeu? Esse fundo aqui, tenho esse fundo. Aí na hora que ele fechou esse terceiro candle aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro candle, eu vendi aqui, ó, e tomei um stop aqui. Quando eu tomei esse stop, eu reverti a operação. Por que eu reverti a operação? Eu tinha feito isso aqui, ó, máxima, mínima. Olha só para você ver como que é importante, tem certas coisas a gente entender. Essa FIBA aqui não tinha essa FIBA, porque não houve uma quebra de estrutura aqui, entendeu? Houve aqui, ó, porque ele fez aqui, houve essa quebrinha aqui, ó, essa quebra aqui. Houve essa quebra aqui, ó, porque a hora que ele fez aqui, ó, ele quebrou essa estrutura. Então se ele quebrou, teria essa FIBA aqui, máxima, mínima 50%. E o que ele queria fazer aqui, ó? Ele ia vir aqui. Não, peraí, deixa eu tirar isso aqui, colocar outra. Cima aqui às vezes atrapalha a gente. Então aqui, ó, ele veio aqui e fez o pullback no 50, era para ele cair. Só que eu não esperei o rompimento do candle, fechar um candle abaixo aqui, ó, do rompimento, rompeu a mínima de algum candle, entendeu? Na hora que ele voltou eu já vendi, porque ele já estava aqui no 50%, ó. Ele desceu, subiu no 50%, então ele ia cair. Só que quando ele fez esse candle aqui e voltou, opa, já me deu um alerta aqui, que ele não ia cair mais não, porque depois eu vi, ele já estava no suporte.
A probabilidade dele é buscar o topo. E ele foi. Buscou o topo, eu entrei aqui depois comprado com o stop aqui abaixo e foi sair fora aqui em algum lugar aqui. Beleza. Quando ele subiu aqui, ó, então quer dizer, por que também eu comprei aqui, ó? Porque aqui ele retomou a estrutura que ele fez aqui de alta. Entendeu? Aí ele quebrou a estrutura, mas já retomou de volta. Então foi aonde eu comprei. Aí ele rompeu. Aí ele rompeu, beleza. Aí quando ele deixou essa máxima aqui, e daí beleza, não teve nenhum candle a mais que fechou acima dessa máxima. Então ele desceu, quando ele fechou esse candle grandão aqui, ele fez uma negação de rompimento. Ele fez a negação de rompimento. Se ele negou máxima, né, ele vem buscar mínima. Eu até falei lá no vídeo lá, mas é que o stop ia ficar muito grande, porque o stop tem que estar lá no topo, entendeu? Ia dar lá 800 e poucos pontos de stop, ó. Entendeu? Aí eu acabei não entrando, mas ele foi no alvo, foi lá na mínima, buscar aqui o fundo. Beleza. Quando ele veio aqui, ó, ele fez a estrutura de baixa, porém, eu até tinha falado, falei, ó, aqui pode, né, pode ser um rompimento, ele pode voltar a quebrar essa estrutura, porque ele não corrigiu aqui ainda, né? Mas para isso precisa ter uma quebra de estrutura. E olha só que lindo que vai ser isso aqui, hein, galera. Ele vai lá no topo, ó, baseado nessa operação, nessa negação aqui. Porque ele só vai vir aqui, ó, e o stop aqui abaixo. É grande o stop, ó, mas também né, é grande também a recompensa, né? Então pode fazer uma parcial aqui no meio e deixa o resto rolar, né? E ele tem alvo aqui em cima também, ó. Aí o que acontece? Aí beleza, ele fez isso. Quando ele veio aqui, ó, ele tentou romper o topo, porque a partir do momento que ele rompeu esse candle vermelho aqui, a mínima desse candle vermelho antes, né? Rompeu aqui, com esse candle também já rompeu esse fundo. Ele validou aqui como topo. Ele voltou, ele violinou aqui, e daí o que acontece? Né? Ele veio buscar de novo. Falhou aqui, ó. Falhou o rompimento. Quando ele falhou o rompimento, ele já veio, daí foi aqui, dava para puxar da FIBO aqui, ó, ele já estava aqui, eu estava cismado com esse candle aqui, depois que esse fechou, eu falei, pô, tô cismado com esse. Aí na hora que foi esse já foi forte, né? E daí quando ele fez essa estrutura de alta, qualquer lugar que você entrasse aqui, ó, porque aqui eu já tinha falado, ó, ele vai buscar o ponto de negação, porque teve essa quebra de estrutura, eu tenho lá aquela máxima e tem essa mínima. Região dos 50%. E o que eu tenho aqui? Eu tenho esse ponto de negação que ele foi buscar, né? Esse ponto de negação. Mas, como houve essa quebra de estrutura, se eu entrasse aqui, meu stop estaria aqui embaixo. Beleza. Só que numa quebra de estrutura, a gente espera pelos 50%, né? Entendeu? Máxima, mínima, região dos 50%. Porque aqui, ó, houve uma quebra de estrutura, mas eu já não estou em alta, eu não estou vindo de baixo para cima. Então beleza, eu estou vindo de baixo para cima, né? Eu vou esperar uma operação de compra quando ele quebrar uma nova estrutura. Aqui eu poderia ter vendido, ó, nessa quebrinha aqui, ó, porque eu já tinha dado alvo no ponto de negação. Então beleza. Aí o que acontece? Eu vendi aqui para buscar o que? Os 50% dessa pernada. Ele não quebrou aqui, ó, a estrutura, ele tentou fazer a estrutura de alta e quebrou. Quando ele fechou esse candle aqui, ó, eu tenho essa mínima e tenho essa máxima. Olha lá, região dos 50%. Entendeu? Aí eu tenho essa região dos 50%. Aqui ele quebrou a estrutura, ó, ele fez o pullback, quebrou. Esse candle respeitou. Nesse candle poderia dar entrada. Até onde? Ué, se ele não veio lá de cima, ele vai fazer o pullback para que ele poder subir, ué. Né? Aí eu já vendo o contexto passado aqui, ó, poxa, houve uma negação. Então você já está sabendo que ele vem aqui para ele poder romper. Para ele poder romper. Então aqui eu também tenho essa possibilidade, né? Se eu quiser saber mais até onde ele vai, só que ele vai buscar o topo lá, né? Mas também poderia até usar isso aqui também, ó. Olha lá, 100%. Entendeu? Então esse é o alvo dele, mas de repente, como a gente já está 4 horas da tarde, pode ser que ele não chegue lá.
Mas agora ele quebrou a estrutura, ele vai vir corrigir para depois ele subir de novo, entendeu? Só que para ele quebrar isso aqui, ó, para ele voltar, ele vai ter que quebrar esse fundo aqui, ó, entendeu? Ele pode quebrar? Pode, mas, né? Essa é a minha visão, que ele pode chegar lá, ó. Ele pode vir aqui para depois ir lá. Então, essa foi a leitura de hoje, galera. Teve uns pontos, né, que foi principal. Aqui, uma entrada boa, aqui o stop ia ficar grande, a não ser que se deixasse bem aqui, correndo esse risco. Depois, daria a entrada aqui também? Daria, mas eu esperaria, né? Aqui deu uma entrada, aqui também essa outra entrada, e agora aqui, ó, quando ele voltou aqui para cima, aqui, ó. Por quê? Por causa dessa quebra de estrutura aqui, ó. Até vou colocar aqui, ó. Era para quando ele quebrou essa estrutura, né? Ele rompeu nesse candle aqui que eu entrei. Então, tinha que esperar os 50%. Eu acabei não esperando. Mas entrei só para dar tempo, pensando que ele ia com tudo lá, né? Acabou não. Aí tinha que esperar aqui, ó. Ele respeitar isso aqui. Mas ele só vai quebrar a estrutura se ele romper esse fundo. Então, vamos dizer que tá uma entrada técnica, né? Pô, tá beleza. Entrei lá na máxima aqui dessa operação. Mas o que que eu tive aqui? Eu tive uma quebra de estrutura, que ele deixou as mínimas desse candle, ele veio e ele rompeu, ó. Ele rompeu, então estamos em baixa. Ele só vai voltar, né, só vai inverter a operação se ele quebrar a estrutura. Foi aqui, ó, ele quebrou a estrutura, né? Agora beleza, eu estou em alta, só vou estar em baixa se ele voltar a quebrar esse fundo aqui. Então tá tranquilo por enquanto, entendeu? O stop é grande pela quantidade, mas estamos aí. De repente eu posso sair aqui, ó. Tem um candinho aqui, ó, um candle gatilho aqui, ó. Ele pode vir até esse candle aqui, respeitar esse candle aqui. Então eu poderia até, ó, deixar o meu alvo aqui, ó, do 1 para 1, tranquilo. É um risco 1 para 1, mas é um alvo aceitável. Pela essa negação eu já sei que ele vai lá em cima. Então dá para fazer uma parcial aqui e o resto lá em cima. Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Quando chegar nessa região eu decido se eu saio ou se eu permaneço. Então vou dar uma pausa aqui para não ficar muito grande esse vídeo. Daqui a pouco eu volto. Então aqui eu coloquei o alvo parcial e coloquei o alvo 2 aqui, né? Parcial primeiro, alvo 2 é o segundo alvo aqui, ó. Entendeu? Sendo que eu tinha um alvo mais lá cima, mas nesse fato aqui, ó, dessa pernada aqui ele veio, ó, e subiu e deixou uma máxima lá em cima. Então se ele negou esse fundo, ele vai buscar o topo. Se ele já foi no 50% e voltou, ele já está vindo dos 50%. Então ele está fazendo isso para poder subir. Então o meu stop agora está no lugar técnico, tá chique, no último. Se ele vir aqui, ó, ele vai pegar 1 para 1 do resultado, e ele subindo lá ele me dá mais uma garantia. Então vamos esperar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto. Aí aqui, galera, tem esse candle gatilho aqui, ó, que ele pode também respeitar esse candle gatilho, mas por essa trajetória aqui, ó, que ele não quis o fundo, então ele vai buscar o topo, é óbvio, ele veio buscar os 50%. Então aqui poderia também servir como resistência, entendeu? Mas como já houve essa quebra aqui, ó, e daqui ele não veio, então a probabilidade dele subir. Se tiver uma quebra de estrutura aqui, ó, aí eu tenho o que? Essa fibra aqui, a micro, daqui para cá, ó. Se ele quebrar já vai estar no 50, então pode ser sim, pode ser que não. Então, mas não teria lugar melhor para entrar aqui, ó. Com o stop aqui, só deixar rolar. Se eu tivesse já saído, já tinha feito uns 100 conto aqui já, né, ó. 50, depois entrava de novo. Então é bom sempre estar de olho. Mas vamos deixar rolar e daqui a pouco eu volto aqui para encerrar esse vídeo aqui. E o outro motivo por que eu fiz essa entrada, porque aqui não teve essa quebra de estrutura. Quando ele voltou para cá, ele retomou a estrutura de volta. Então aqui, ó, me serve, ó, ainda eu permaneço com o meu stop aqui, ó, aqui ainda serve como suporte, ó, esse pedaço aqui como suporte. Ele fez essa estrutura, então quer dizer, ele só vai voltar para baixo depois que ele quebrar essa estrutura, certo? Ó, só que se ele quebra a estrutura aqui, aí sim, aí eu tenho essa fibra aqui, ó, região dos 50%, ele pode voltar a querer corrigir aqui. Eu acho pouco provável,
ainda. Por quê? Porque ele já voltou. Agora, como eu tô aqui, ó, eu tô bem. Se eu poderia deixar meu stop no 0 a 0 aqui, ó, porque se ele quebrar esse fundo aqui, ó, porque ele quebrou essa estrutura de alta, então aí sim, como aqui teve uma quebra, né? Então eu tenho essa fibra aqui, ó, que dá na região dos 50%. Daí ele vem e volta. Mas eu acho pouco provável e vou deixar ele aqui até ele pegar o primeiro alvo aqui, ó. No primeiro alvo aqui, ó, poderia deixar o meu alvo aqui, ó, 1 para 1. Agora eu poderia estar aqui, ó, no 0 a 0, porque ele fez uma estrutura, entendeu? Se ele quebrar aqui, beleza. Mesmo assim, ó, eu poderia sair com alguma coisa aqui, ó, fazer uma parcial, alguma coisa aqui também, né? Teria várias opções, mas pela essa leitura aqui, o alvo dele está lá em cima. Então eu tenho esses dois alvos aqui, mas, né? Pelo tempo de hoje, ó, hoje é 4h35 da tarde, então pode ser que ele não tenha força para chegar até lá em cima, né? Ou pode ser que tenha, então eu já deixo no primeiro alvo mesmo, que é para garantir, né? É preferível alguma coisa no bolso do que nada, né? Mas alguma coisa significativa aqui, né? Que não adianta eu sair aqui agora, até poderia, 100 pila tava bom, ó, top, né? Mas não foi para isso que eu corri o risco. Então vamos lá, vamos deixar até mais um pouquinho aqui, caso qualquer coisa eu encerro aqui Então galera, essa aqui foi a leitura de hoje. O meu alvo vai ficar aqui, o meu stop eu vou até tirar daqui, ó, eu vou deixar aqui onde estava aqui no começo, 255, 200 que no caso alvo 1 para 1, né? Porque pelo horário já é 6h30, 4h39, 16h39 da tarde. Então como eu não vou ficar aqui, mas vai ficar rolando com esse stop, com esse alvo, né? O alvo final seria lá em cima, né? Então pode ser que não seja hoje, pode ser que dependendo aonde terminar o dia de hoje, né? Amanhã eu já sei que eu tenho esse alvo aqui. Então tá aí. Essa negação de fundo, se ele não quis o fundo, ele vai buscar o topo. Ele já foi no 50%. Então se ele foi no 50%, ele já ganhou aqui, ó. Então ele já está vindo desse pullback aqui, ó. Já fez o pullback para tentar cair, não conseguiu. Então a probabilidade dele é subir. Não tem outra conversa para o preço. Olha lá, 100% dessa pernada aqui para cima. Só que nesse meio termo eu tenho esse candle gatilho aqui que pode servir como um ponto de parada para o preço. Então vou deixar aí. E se não der tempo para terminar agora, depois mais tarde eu vou postar. Se você estiver vendo, então é porque eu postei. É galera, é uma coisa inteligente, né? Se você estiver vendo é porque eu postei. Aí sim. Então vamos lá, vamos. Então espero aí que tenha contribuído aí, espero que possa ter ajudado de alguma forma aí. E tamo junto. Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, não for inscrito, se inscreve no canal. E aqui tem bastante conteúdo, bastante informação aí que com o tempo vai destravar, hein? Com o tempo vai destravar. Vamos virar essa chave esse ano aí, começar 2026 a todo vapor, hein? E tamo junto, galera. Vamos dar uma pausa aqui, ó, porque aqui é o pullback que ele tá fazendo. Se ele quebrar aqui, eu tenho essa quebra aqui ainda, entendeu? Eu tenho esse 50%. Então se ele voltar aqui, ele pode chegar só nessa região aqui, ó, para testar aqui para depois subir, entendeu? Precisa de fôlego para subir, mas não acredito não. Mas se ele vier, então aqui é um suporte que ele tem, entendeu? Aqui houve um pequeno imbalance aqui, né? Então pode ser que ele volte aqui. E por isso que eu falo, de repente compra aqui, põe stop aqui abaixo, então de repente ele volta aqui. Então aqui sim, ó, seria um suporte para ele, ó. Entendeu? É essa região aqui, ó. Então vou deixar rolar aí, vocês acompanham no gráfico do 6, se tiver no gráfico depois, mas vai ter o final esse vídeo.
Pessoal, então aqui ó, para encerrar aqui ó, eu deixei agora aqui, como eu tinha falado, né, ele fez o pullback aqui. Aqui ó, eu tinha falado que ele era um suporte, caso ele quebrasse a estrutura aqui, né, quebrasse a estrutura por aqui, teria essa fibra aqui ó, teria essa fibra aqui ó, aonde ele veio no 50% e depois ele foi buscar esse ponto aqui. Então aqui seria a parcial, aqui alvo total. Porém, né, ele acabou o mercado aqui, ó. Então eu saí aqui, ó, dessa, eu saí com um pouco menos aqui, ó. Mas é isso aí. Então essa foi a leitura, galera, desse pregão de hoje, né, do dia 25. E aqui eu tô no simulador e depois eu tenho a conta real, que eu saí com esse valor na conta real. Então tá aí, quem não viu ao vivo, pelo menos agora tem a leitura, né? A leitura do que foi o dia. E de repente, se você achou complicado operar nesse dia, de hoje não estava tão complicado, né? Por essas marcações aqui, ó, você consegue já ter uma noção para a próxima, entendeu? A probabilidade para amanhã, aqui é ponto de negação, a esse ponto aqui você já até descarta, né? Porque já foi aqui, então não tem mais interesse. Então eu tenho essa estrutura de alta aqui, ó, entendeu? Então esse aqui também, ó, esse aqui já descarta aqui, né? Eu tenho esse rompimento, eu tenho esse rompimento aqui, ó, esse rompimento, e tenho esse fundo. Se ele quebrar aqui, aí eu tenho essa fibra aqui, ó, essa microfibra, entendeu? Só que ele tá meio tumultuado aqui, ó, porque ele já está respeitando o gatilho aqui, então tem que ficar esperto. Porém, esse é o alvo dele. Vamos ver lá no diário o que aconteceu lá. Aqui no diário. Deixa eu ver se ele ganhou a máxima aqui do candle. Se ele ganhou, ele tem que dar continuidade. Olha lá, ele já está mostrando uma fraqueza, mas ele está acima do rompimento e está acima desse. Então aqui eu tenho a Fibonacci também agora. Eu posso ter essa fibra aqui, ó, máxima e mínima. Vamos tirar isso aqui daqui. Olha lá, região dos 50%. Então ele vem, respeitou, ele pode descer. Então provavelmente, acredito eu que, ó, o próximo amanhã, ó, ele teria que fazer isso, entendeu? Essa é o mais, né? Também eu tenho essa fibra aqui, ó, essa máxima. E também tem essa mínima aqui, ó, que é do dia, né? Vamos dar um zoom aqui para nós ver. Aqui, ó, eu tenho essa região aqui, ó. Então, como ele parou aqui, provavelmente ele pode abrir aqui, ó, sem gap aqui, né? Se ele testar para cima, daí ele pode testar esses 50%, que são regiões importantes aqui, né? Que eu considero. Olha lá, e justamente ele vai dar, que é esse que anda aqui. Então justamente 50%, de repente ele vem aqui, faz suporte aqui e depois volta a subir. Então fica aí para amanhã aí essa dica. Valeu, galera, obrigado aí, Deus abençoe e até a próxima. Um abraço.